Bom dia, Periscopers! Bom dia para você que me assiste também no YouTube. Eu sou a coach Luciana Figueiredo. E esse é o Voe Mais Alto, o nosso programa semanal e gratuito de coaching que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã através do aplicativo Periscope. E depois ele vai para lá no YouTube do seu celular. Evelise Coach, bom dia! Vejo que você já está aí me dando corações, querida! Faça coaching em 2017... Para você agendar uma sessão experimental e entender como funciona, luciana@canvasconsultoria.com.br. Me manda um e-mail que tem um passo a passo para você preencher antes de você se comprometer com a primeira sessão, com a sessão experimental. Vem fazer a experiência, vem entender o que é isso que eu falo toda quarta-feira aqui para vocês. Curta a página lá no Facebook, Canvas Consultoria Coaching, que é a minha empresa. Entre lá, todo dia tem conteúdo para você de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Nesse mês, o nosso tema é liderança. Lá no YouTube tem sempre novidades, então se inscreve lá no canal, que tem muita coisa acontecendo nos bastidores. E se você não se inscrever, você com certeza vai ficar por fora de coisas muito legais aí, tá bom? Em todas as redes sociais, Coach Luciana Figueiredo, incluindo LinkedIn, incluindo Facebook. E Instagram, @lu_Figueiredo_, que é o mesmo usuário aqui do Periscope. Bom dia, Rogério. Bom dia para quem tá chegando no ao vivo aí. A galera tá chegando, hoje tá um dia frio aqui em São Paulo. Não sei se tá frio aí onde você tá, mas eu tenho a sensação que sempre que tá frio, a gente que é tipo ser da natureza. J. Persam, bom dia. Bom dia. Olhe... O seu nome é muito grande, eu não consigo ler o seu nome. Bom dia pra você que tá aí com o seu comentário azul. E aqui eu tenho sempre a sensação que quando tá esse friozinho, por mais que seja até confortável, a gente parece que é igual bicho, né? Quer ficar intocado. A gente quer ficar na toquinha, a gente não quer sair da toquinha. A gente quer ficar quentinho na nossa e aí sente muitas vezes pouca vontade, né? De sair da cama, ou de crescer e se desenvolver, ou de assistir um vídeo, né? Ou de buscar uma técnica para você melhorar suas habilidades. E é nesse exato momento que a gente só sai da cama, a gente só faz o que é difícil quando a gente tem um senso de responsabilidade muito elevado. E como no nosso mês a gente falou sobre influência em todas as minhas redes sociais, em todas as redes sociais da Canvas Consultoria, eu não podia encerrar esse mês sem falar de responsabilidade, de autorresponsabilidade, mas mais do que isso, como conseguir desenvolver no outro esse senso de responsabilidade. Porque você só sai da cama de manhã quando tá frio, quando você tem um senso de responsabilidade bem elevado, não é? Quando você sabe que você precisa fazer as coisas do seu dia e que só você pode fazer isso, que você tem que fazer porque isso é a sua responsabilidade, porque você tem responsabilidade com pessoas que estão aguardando os seus resultados, as suas ações, né? E na hora que a gente fala de influência, o que a gente fala de liderança, que a gente fala de persuasão, tanto faz se a gente está falando dos seus funcionários, dos seus filhos, que você quer coagir a fazer o que querem, né? Dos seus funcionários que você quer que trabalhem direitinho. Seus filhos que você quer coagir a fazer o que você quer que eles façam, como, sei lá, estudar para a prova que vai ter amanhã, arrumar o quarto, não importa, né? Isso vale para todas as pessoas queridas, aquelas pessoas que você realmente gosta de aconselhar, ou que você sente que você precisa de vez em quando dar uma ajustada ali no prumo daquela pessoa que você gosta e que você tá aconselhando, né? Então, a gente fala muito nesse momento de responsabilidade. Como é que a gente pode, então, fazer com que o outro perceba que ele precisa se responsabilizar por alguma coisa que já é de sua responsabilidade? Por isso eu escolhi esse tema pra gente falar hoje. 3 passos para elevar o nível de responsabilidade. Soraya Nutri, bom dia, querida! Não é, Alex Nietzsche? Eu acho que esse eu reservei para o último, porque o último do nosso mês, do nosso tema de influência, o último Periscope desse tema, porque é de fato um dos maiores desafios de qualquer liderança. O maior desafio hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não trabalha mais como aconteceu até o meados do século XX, ou até o final do século XX para alguns mercados.
E em todos os séculos anteriores, na verdade, porque foi agora no século XX que a gente veio abrindo consciência para isso e modificando a nossa forma de trabalhar e de tomar decisões, e de conduzir e de liderar, né? Antes disso, a gente sempre liderou funcionários, filhos e outras influências pela força. Então, aquele que tinha mais poder comandava o que tinha menos poder. E essa relação de subordinação controlou o mundo até o século passado. Até outro dia, na verdade, né? Lembrando que a gente está começando um século agora, não é? E existia um senso de obediência a esse líder, que a gente pode chamar de imperador, a gente pode chamar de chefe, a gente pode chamar de industrial, a gente pode chamar de comerciante, a gente pode chamar de pai, a gente pode chamar até de marido, né? Existia um senso de obediência a quem tinha o maior poder, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é que não conhece esse ditado advindo dessas épocas? Então, a gente não precisava se preocupar muito com a responsabilidade do outro, porque sempre tinha alguém no comando pela força, né? Em algumas tristes épocas, até com mais força do que aceitável. Tomás, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Gente, vou interromper aqui porque eu acabei de perceber que eu esqueci. J. Persan, muito obrigada por convidar os seus seguidores. E eu esqueci completamente de lembrar você de fazer isso. Gata de Galocha, bom dia. Tá em Teresópolis, deve estar muito frio aí, né? Aqui em São Paulo, a gente já tá com um solzinho, mas tá bem frio também. Eu queria lembrar a todos vocês e pedir, por favor, para vocês clicarem nesses 3 pontinhos que estão aqui na sua live, arrastar suas telas, arrastar a sua tela nas laterais ou de cima para baixo, clicar no botão compartilhar. Escolhe a rede social em que você tem mais seguidores. Se você tem seguidores aqui no Periscope, já convida aqui no Periscope, copia o link, cola lá no seu grupo de WhatsApp ou manda para uma pessoa preferida. Compartilha no seu Facebook, que é super prático, e assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Obrigada, galera, que já tá compartilhando. Eu simplesmente esqueci de pedir para fazer isso. Recife tem muita chuva e frio, é porque o frio de vocês, né, Rogério? Bom dia, Rogério. O frio de vocês é molhado, não é? O frio de vocês é chuva, né? Aqui em São Paulo a gente tá num tempo bem seco, na verdade. Seria até bom ter uma chuvinha pra gente respirar um ar mais fresquinho. E além de compartilhar essa live, você também pode dar corações. Toca na tela várias e várias vezes se você tá no Periscope. Dá corações. Se você tá no YouTube, não esquece de curtir a página aqui embaixo. Porque assim a gente ajuda as redes sociais a levar essa mensagem pra mais gente aqui. Na Bahia também deve estar chovendo, né? É molhado. Bom dia, Edu, as do YouTube, bom dia pra você. O frio é a chuva e é sempre quente. Oi, terra boa nossa, né? Por isso que esse nosso Brasil é tão maravilhoso, ele é tão, né, cheio de diversidade, é tão rico em cultura, é tão incrível isso, né? Galera, muito obrigada aí por quem tá compartilhando. Precisei fazer essa interrupção aqui no meu discurso do dia, minha live. Mas é isso aí, a gente vai fazendo, a gente vai conversando aqui. Se você quiser ir conversando comigo, fica à vontade, porque tem gente que é dia novo no Periscope. Seja bem-vindo, você que é o primeiro dia no Periscope. E bom dia pra galera toda aí que tá chegando, convidados de vocês. Eu sou a coach Luciana Figueiredo. Seja bem-vindo se você veio a convite de alguém bem especial que já tá nessa live. Seja bem-vindo, tá bom? Então voltamos a falar. A gente tava falando de como era feita a forma de liderar, né? Como era conduzida a liderança até meados do século XX. E que agora a gente tinha até outro dia, e alguns mercados ainda operam nesse sentido, que é algo completamente... Bom dia, Walter, seja bem-vindo. Bom dia, consultor Morian, Martinelli, Mauro, bem-vindo, querido. Rê Tomás partilhou no Twitter, obrigada, Rê. Façam como a Rê, enquanto a gente vai conversando, vai compartilhando essa mensagem. Bom dia, querido. E aí eu tava dizendo, pois então, que
liderar era mais ou menos mais fácil. Se você tinha o poder, era só você mandar que você era obedecido, porque tinha um senso de obediência. Meu primeiro dia aqui, olha, muito obrigada, gata de galocha, seja bem-vinda. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, eu faço lives aqui no Periscope pra gente falar de coaching, de dicas pra você desenvolver a sua vida, a sua carreira e também os seus negócios, tá bom? E aí, pensando então nisso, vamos voltar aqui pro nosso tema. Hoje em dia, a gente não tem mais esse senso de obediência geral das pessoas. Na verdade, a gente está trabalhando, todos os profissionais de desenvolvimento humano, todos os profissionais de todas as áreas, e até nós, enquanto seres sociais, né, enquanto pessoas da sociedade, esposos, maridos, mães, pais, etc., a gente está trabalhando exatamente no oposto. A gente não quer mais ter um senso de obediência a qualquer pessoa que venha nos dar ordens. Nós queremos agora analisar essas ordens, observar se elas valem ou não para mim e tomar as minhas próprias decisões, certo? Quando eu faço isso melhora a minha vida, isso me amplia os horizontes. Prova disso é que a gente vem desde que o ser humano começou a enxergar isso e lutar com isso e falar, não, eu quero viver os meus ideais, eu quero ter um trabalho justo e que atenda aos meus valores, eu quero não simplesmente estar com você e seguir você líder, chefe, pai, marido, enfim. Eu não quero só estar com você porque você tem o poder, porque você tem mais dinheiro, porque você tem mais força, né? Eu quero estar com você porque eu acredito no que você faz, eu acredito no que você está trazendo para nós, né? E eu quero ter uma vida melhor, eu uso o meu trabalho como recurso para atingir as minhas metas pessoais. Isso é totalmente diferente da obediência cega que se tinha antes. Acontece que antes, se você estava na posição do líder, era muito mais fácil de você conseguir que as pessoas fizessem aquilo que você mandava elas fazerem. Porque, em última instância, ainda tem muitas instituições que insistem em ser assim. Pois é verdade. Muita gente. É porque as instituições, Rogério, a gente fala instituições, não importa se a gente está falando de uma empresa ou de um órgão governamental ou de um grupo da sociedade, né? A gente está falando de gente, de pessoas. E, na verdade, as pessoas ainda têm resquícios disso. Isso é bem moderno, na verdade. E é por isso que a gente tem sempre que cobrar de nós mesmos a melhoria contínua e continuar evoluindo de acordo com novos conhecimentos. Porque esses novos conhecimentos são jogados na nossa cara a todo momento. E o que a gente faz com eles é algo que a gente precisa realmente refletir sobre isso, entende? Então, se antes era fácil liderar, era fácil. Teoricamente era fácil, porque liderar nunca foi fácil, na verdade. Na verdade, é muito difícil você conseguir que o outro faça o que você quer que ele faça. Qualquer pessoa que tem um filho adolescente sabe o quanto é difícil fazer com que ele arrume o quarto, por exemplo. Luana, bom dia, Lu, querida. Então, é difícil fazer com que as pessoas façam o que elas têm que fazer. Mas quando existia um senso de obediência geral, meio que uma norma geral em que dizia assim, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe assim? Era mais fácil liderar, teoricamente, mais fácil do que hoje em dia. Porque todo mundo tinha medo daquela força. Ao passo que a gente vai evoluindo e vai perdendo o medo, a gente vai enfrentando com a nossa vontade, vai ficando mais difícil de você, no papel de líder, conseguir que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam. Porque, em última instância, a função do líder é fazer adolescente, quarto bagunçado sempre. Eu gosto de usar esse exemplo porque todo mundo ou já foi adolescente, ou já conviveu com adolescente, ou tem um filho adolescente e sabe o quanto é importante liderar e o quanto isso é uma tarefa extremamente difícil, não é? Imagine com funcionários que são maior de idade, mandam no meu nariz, não é? Bom dia, desde domingo no Periscope, descobrindo. Seja bem-vindo, Woody Alex. Aqui toda quarta-feira, 8h30 da manhã, a gente tem esse encontro que eu vou ir mais alto. Então, quando a gente começa a falar disso, parece que as crianças já nascem com suas próprias opiniões. As crianças hoje em dia já nascem de olho aberto, com as mãozinhas funcionando e já nascem prontas para dar opinião. Não é? Então, isso acontece, é claro, porque a gente está criando os nossos filhos, está criando a próxima geração, está educando as crianças e os adolescentes e os nossos liderados jovens para um senso de autorresponsabilidade.
É muito mais difícil liderar sim ou não? É muito mais difícil eu liderar aquele que é livre do que aquele que é escravo? É ou não é? Muito mais difícil, óbvio. Então, diante dessa inovação que a gente mesmo criou em nosso próprio favor, que é altamente benéfico para todos nós, como seres individuais e para nós como líderes e como profissionais, né? Obviamente, isso é muito bom, muito positivo. Olha, a gente tem pessoas aqui. Hoje nós estamos no francês, no inglês. A galera tá aí hoje, hein? Bem-vindos para todos. Bom dia, sou novata e minha primeira pessoa que escuta com você. Olha, a gente tem muita gente nova hoje. JRCO, bem-vindo. Que legal, sejam bem-vindos, eu tenho certeza que vocês estão vindo a convite das pessoas que estão nessa live, por isso, obrigada a você que compartilhou essa live. Compartilha, que você vê que funciona e é muito legal essa troca que a gente tem aqui. E segue no YouTube, obrigada, Lu, no YouTube, Canvas, Consultoria e Coaching. Assim você fica lá, sempre ligado em todas as novidades. Então, quando eu falo de um processo de liderança moderna, o que eu preciso é que as pessoas façam aquilo que elas querem fazer e o que eu tenho que fazer com que o que elas querem fazer seja igual ao que eu quero que elas façam. Eu aumentei um passo a mais. Antes eu só tinha que fazer com que elas fizessem aquela atividade que eu mandava. Agora, eu já sei que não adianta só eu fazer ela fazer aquilo, né? Eu ordenar que ela faça aquilo pela força bruta ou pelo meu poder. Né? Por ser maior ou por ser mais poderoso, por ter mais autoridade do que ela. Hoje eu preciso fazer com que ela queira fazer aquilo. E quando eu falo disso, eu falo de aumentar o senso de responsabilidade. Afinal de contas, quando eu sou um líder, eu não dou ordens esparsas, eu não dou ordens aleatórias que não tem nenhum sentido. Na verdade, isso sempre foi assim para bons líderes. Sempre tivemos bons e maus líderes, obviamente. Vamos ficar com os bons agora. Em todo tempo, mesmo quando eu comandava pela força, eu, como líder, comandava algo em prol de alguma coisa. Eu sempre tinha um propósito. Eu não falo, filho, arrume o seu quarto porque eu quero. Existe um propósito desse quarto estar organizado e limpo, porque você precisa respirar um ar limpo, porque você precisa adquirir um senso de organização, porque você precisa achar a sua camiseta da escola de manhã quando você está atrasado. Então esses são bons motivos para manter o quarto organizado. Toda vez que eu dou uma ordem para um liderado, para um funcionário, eu tenho um propósito com aquilo, é óbvio, né? Senão seria um mau líder. Todo bom líder faz isso, sempre fez isso. Mas, veja bem, a hora que essa pessoa, se eu tenho um bom motivo para dar essa ordem, é porque receber aquela ordem, por sua vez, faz parte do papel daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tô dando uma ordem para um filho, é porque eu sou a autoridade na vida dele e eu tenho por obrigação educar esse ser humano para o mundo. E ele tem por obrigação ser conduzido de uma certa forma a se desenvolver, né? Ser humaninho qualquer, quanto tempo? Seja bem-vindo de volta! Olha, faz tempo que você não aparece aqui. Senti sua falta, viu? Se eu tô falando com um funcionário, se eu tô liderando um funcionário, ele sabe que ele tem obrigação de atender aquelas ordens, porque ele está naquele emprego por vontade própria, ele não é obrigado. Você não é obrigado, você não tá no seu emprego por obrigado, você pode levantar essa hora que você quiser. A única questão é que você entende que você está lá porque você tem um propósito lá, um propósito que é seu. E dentro do seu propósito, para atingir o seu propósito que é seu, você precisa me obedecer a mim, que sou o chefe, que sou o líder. Então essa relação de responsabilidade daquele que recebe a ordem, ela é natural. Isso é natural. Isso não é uma coisa forçada ou manipuladora. É assim mesmo que funciona. Porque eu sei mais do que você, eu tenho mais experiência do que você, eu tenho um cargo mais elevado do que o seu, eu tenho mais responsabilidade sobre os resultados do que você. Portanto, trabalho e faculdade tá difícil o tempo. Tá de férias. Bem-vindo. Né? Então, o que a gente precisa, em última instância, é aumentar
esse nível de responsabilidade daquele que recebe a ordem. Porque se eu faço com que essa pessoa entenda que ela é responsável por si mesma, eu não vou precisar ficar mandando nela o tempo inteiro, porque ela vai fazer porque ela tem uma autorresponsabilidade de fazer. Ela vai fazer melhor. E eu não vou precisar ficar controlando isso o tempo todo e vou precisar dar muito menos feedbacks negativos e muito mais feedbacks positivos, que é muito mais gostoso para o líder. Vou estar desenvolvendo essa pessoa, que é a obrigação do líder, de todo líder, é desenvolver os seus liderados. Estarei desenvolvendo essas pessoas também. E no fim das contas, a gente... Como assisto depois? Rodrigo Leite, fica na repetição. Você pode assistir no Periscope a qualquer momento que você quiser. E você pode também assistir pelo YouTube, no Canvas Consultoria e Coaching, quando eu colocar o vídeo lá. Mas aqui no Periscope as lives ficam disponíveis para você. Você só não vai poder comentar aqui com a gente, que é a parte mais divertida de todas. Lembrando, dá corações aí pra mim, toca na tela várias vezes e compartilha essa live com seus amigos. Então, quando eu aumento o nível de responsabilidade daquela pessoa, eu aumento as minhas chances, porque garantir é uma palavra um pouco forte, né? Bom dia, Psico, bem-vindo. Garantir pode ser um pouco forte, eu espero que você garanta, porque se você é um bom líder, você deve, na verdade, garantir, mas garantir é muito 100%, né? Então, digamos, você aumenta as suas chances de que aquela pessoa faça por ela o melhor para ela. Que ela se desenvolva e que ela faça o que ela tem que fazer. Seja um filho, um funcionário, um amigo. Já viu gente que você fica aconselhando, que você fala pra amiga assim, sua amiga, mas é você que tem que fazer isso, você que tomou essa escolha, você que fez dessa forma. E a pessoa simplesmente não consegue aceitar e fica pondo a culpa em terceiros. O oposto da autorresponsabilidade é pôr a culpa em terceiros. É falar, mas eu fiz isso porque o meu chefe que é chato, o meu emprego que é ruim, a empresa que eu trabalho que me obriga, se desenvolve e me ajuda tornando-se mais eficiente. E isso é por isso que quando eu sou líder eu tenho a responsabilidade, não é que eu posso fazer isso se eu quiser. Não, eu tenho a obrigação, o dever de desenvolver aquele ser humano. Ser líder é uma grande responsabilidade por si só. Eu tenho um ser humano que segue as minhas ordens e que faz o que eu falo. Então, falar o que eu falo para essa pessoa é muito importante, porque eu tô mudando a vida de uma pessoa. Eu tô desenvolvendo uma pessoa. Querida, Soraya Nutri, um beijo para você. Então, esse é o motivo específico de a gente querer desenvolver a responsabilidade no outro. E no final das contas, quem ganha com isso sou eu mesmo. Bom dia, Carol Messias. Bem-vinda, querida. No final das contas, quem ganha é Lelima também. Bom dia. Já disse pra você que uma live não é a mesma sem você. Muito obrigada, galera que tá chegando aí. Dá corações, compartilha essa live também. Né? Então, é por isso, esse é o motivo pelo qual vale muito a pena a gente falar de elevar o nível de responsabilidade, especialmente quando estamos falando de influência. Porque quando queremos influenciar alguém, precisamos que aquela pessoa entenda que ela tem a responsabilidade de agir. Ok? Galera, obrigada por convidar os seguidores. Psicoenergético, muito obrigada. Ale Lima, muito obrigada. A galera continua chegando aí, ó, convite de vocês. Sejam bem-vindos aí quem tá chegando. E isso tem uma frase que é muito legal, que tem tudo a ver com isso, que diz assim, olha que forte, né? Nós somos as nossas escolhas. Somos os autores de nossa vida e os criadores de nosso destino. Assumir essa responsabilidade é uma condição básica para a mudança. O que o filósofo quis dizer quando ele disse: nós somos as nossas escolhas, somos os autores de nossa vida e criamos o nosso destino. Assumir essa responsabilidade é condição básica para a mudança. Quando nós culpamos os outros pelos nossos resultados, eu não estou assumindo a minha responsabilidade e não estou sendo o criador do meu destino. Eu estou simplesmente atribuindo para o outro a responsabilidade de cuidar da minha vida.
E isso, depois que eu faço 18 anos, é inadmissível. A responsabilidade pelo seu desenvolvimento não é da sua empresa, é seu. A responsabilidade pelo seu bom casamento não é do seu companheiro ou companheira, é sua. A responsabilidade pela criação, desenvolvimento de cada liderado seu, seja funcionário, filho ou qualquer outra pessoa que você esteja orientando nesse momento, ela não é do mundo, ela não é da sociedade, ela não é do momento político, ela não é da crise, ela é toda sua. E é apenas agindo dessa maneira que você se apropria da sua vida. E você fala, bom, peraí, se eu sou o dono do meu destino, se eu crio as minhas próprias escolhas, e isso é verdade 100% do tempo, então é melhor que eu haja de acordo com isso, certo? Então eu vou dar para vocês 3 passos muito curtinhos, muito simples e altamente desafiadores que eu espero que você anote aí. E você leve para o seu dia, reflita sobre isso e procure usar isso no seu dia. Hoje, todas as vezes que você tiver que dar uma ordem ou corrigir um comportamento inadequado, recorra a esses 3 passos. Como não cair na culpa? Qual culpa, Carol? Especifica para mim aí. Vamos conversar sobre isso. Culpa é uma coisa muito forte. Culpa é algo muito forte, não é? Eu espero, tendo consciência dessa responsabilidade. Você tá falando da culpa que eu sinto ao mandar em uma pessoa, ao conduzir uma pessoa, ou você tá falando da culpa que eu sinto por assumir a minha responsabilidade e perceber eventualmente que eu fiz uma escolha que não foi boa e que me trouxe um resultado ruim? De que exatamente a gente tá falando? Só que vieram essas, pode até ser que seja uma nova possibilidade. É legal essa discussão, eu adoro, Carol, que você também gosta de outros coaches e você gosta de uma abordagem mais delicada, a Carol é uma ótima coach para você. A Carol agora tá trabalhando com coaching ontológico, que é algo muito moderno aí no mundo do coaching, e tá arrasando com isso, porque a Carol é coach das palavras, né, Carol? Manda aí pra mim corações enquanto a Carol responde, e eu vou seguindo aqui, Carol, enquanto você escreve aí pra nós. Olha só essa frase aqui, olha, enquanto a Carol responde, olha que outra frase super inspiradora pra gente nesse momento. Obrigada pelos corações! Olha essa frase que super inspiradora pra gente pensar nisso. A Carol respondeu. Por exemplo, tenho consciência da minha responsabilidade, posso sentir a culpa pelas ações do outro. Vamos imaginar um exemplo. Exemplo espanta a dúvida, né? Ou espanca a dúvida, como tinha uma professora meu que falava. Vamos dizer assim, ó, vamos usar um exemplo do adolescente, porque o exemplo do adolescente é fácil. Gratidão você, querida. Vamos imaginar que eu falo assim, vamos usar o exemplo que a gente já estava usando do quarto bagunçado do filho adolescente, ok? Todo mundo já, um exemplo super simples, todo mundo conhece o adolescente, não já foi adolescente, ou é adolescente, ou tem um filho adolescente. Todo mundo sabe como isso é desafiador. Você abre o quarto e você fala, filho, você tem que arrumar esse quarto, você não pode viver na bagunça. Então eu dou uma ordem pra ele. Hoje, você vai arrumar esse quarto de qualquer jeito. Você não vai sair pra brincar de tarde, você não vai jogar videogame, você não vai pra casa do seu amigo, você não vai fazer mais nada enquanto você não arrumar esse quarto. Aí isso foi uma ordem, ok? Aí digamos que ele acata a minha ordem. Meus pares agem de determinada forma. Me sinto culpada pela minha responsabilidade como coordenador. Então, eu só posso imaginar algo dentro, mais ou menos dentro desse cenário que eu tô trazendo por um outro exemplo, mas que a gente pode usar como uma comparação. Um exemplo mesmo. Então, aí esse meu filho adolescente, ao invés de sair para um estudo que ele tinha que fazer uma tarde de estudos, por exemplo, fofoca. Mas os pares fazem e não sou responsável por isso. Tá, gente, tá. Então, tá. Vamos nos ater à responsabilidade da minha ordem, a minha responsabilidade. Porque a conduta da fofoca é a responsabilidade daquele que o faz. A minha conduta deve ser a de me proteger da fofoca ou de atuar com ética e respeito pelos colegas. E se eu precisar me defender disso, é minha responsabilidade fazê-lo, porque eu não posso culpar o terceiro pelo meu
pra minha má sorte no meu trabalho, né? Quem tende a culpa carrega algum tipo de ressentimento. Culpa traz muito sensação mesmo de ressentimento, né? Oi, Paola! Bom dia, querida! Iluminadíssima, que saudade de você! Um beijo, sua linda! Né? Então vamos voltar pro exemplo aqui do quarto adolescente. Digamos que eu dou uma ordem pra ele. Você não sai de jeito nenhum hoje à tarde enquanto você não arrumar esse quarto. E aí eu não sabia, mas ele tinha um grupo de estudos marcado com alguns colegas e ele ia na casa do amigo estudar. E eu não sabia disso, porque adolescentes não informam seus pais sobre tudo, e nem devem mesmo, né? Eles já estão construindo seu ownership, é o seu senso de responsabilidade. E aí eu não sabia disso e dei a ordem. E aí, quando ele me fala, não, mas eu tenho que sair porque eu preciso estudar. E eu digo, não, eu vou manter a minha ordem. É a minha responsabilidade fazer com que você entenda que você tem que viver num quarto organizado. E por alguma razão eu não deixo ele sair, entende? Ou é porque eu não valorizo aquele compromisso, ou porque eu entendo que a minha ordem é para ser executada agora, ponto final. Eu exerço a minha função de líder. Aí acontece que no dia seguinte, por exemplo, ele vai mal naquela prova que ele ia estudar. E aí eu me sinto culpada por ele ter tido um mau resultado. Talvez a gente protegida. Um monte de corações pra você também, Paola. Obrigada pelos corações. Hoje você tá de salmão, linda. Obrigada. Então aí eu me sinto culpada pelo resultado da minha ordem. Isso pode acontecer. E é por isso que a gente precisa de técnica para liderar sempre. Porque esse é o maior risco do líder. O maior risco do líder é o dar ordens certas em hora errada, ordens erradas, falar para ele fazer errado. E daí não é uma questão de culpa ou de não culpa, é uma questão de atribuir a responsabilidade de cada questão. E aí esse é o momento que eu vou parar e refletir. É ok, o que podemos fazer agora, né? Qual foi o aprendizado que eu extraí com isso? Essa eu acho que é a função do desenvolvimento daquele ser humano. Qual foi o aprendizado que eu tive com isso? Mas peraí, qual foi o aprendizado que o meu liderado, aquele a quem eu tenho o dever, não é a voluntariedade, é o dever de desenvolver. Eu sou obrigada, eu tenho o dever, se eu não fizer, se eu for um líder numa empresa e eu não estiver desenvolvendo os meus funcionários, eu tenho que ser demitido. Porque essa é uma obrigação do líder. Essa é uma responsabilidade, é um dever. E como mãe, eu sou líder, eu tenho o dever de desenvolver aquela pessoinha ali. E aí eu tenho que perguntar, qual foi o aprendizado que ele extraiu com isso? Então, a gente coloca num campo de ganhos e perdas e analisa. Diante dele ter ido mal nessa prova, será que ele aprendeu que ele ter senso de responsabilidade, de cuidar das suas próprias coisas na hora certa pode ser eficiente? Poderia ter evitado isso? E não faz mal se a gente lida com alguns erros ou algumas decisões erradas. Errar é só para quem tenta. De quem é o mérito maior? Do que não erra nunca ou do que não tenta nunca, portanto não erra? Né? Quem não erra é porque não tenta, é porque não faz, é porque não sai do lugar. Quem erra é porque executa coisas. Quem executa tem a chance de acertar também. Errou, poderia ter acertado. Só que se eu nunca exerço a minha ação, eu nunca vou acertar. E, consequentemente, eu nunca vou ter sucesso. Então, correr o risco faz parte sempre da liderança. Aliás, é esse o grande desafio da liderança. Carol, obrigada pela sua dúvida. Obrigada por trazer esse debate nessa live. Obrigada pela sua contribuição. E eu vi aí que você respondeu que era essa dúvida. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Consegui, Carol, ajudar? Coloca aí pra mim, que aí eu já entro nos 3 passos para elevar o nível de responsabilidade. Bom dia, Elvira! Seja bem-vinda, querida! Seja bem-vinda! É uma querida mesmo. Eu que agradeço a resposta. Foi ok, Carol? Acho que é nesse o caminho, né? E responsabilidade e culpa andam juntos, né? Lógico, porque se eu tenho a responsabilidade, ninguém vai saber andar sozinha. É isso aí. Ah, Carol, sua linda, um beijo pra você. Coach das palavras. A minha coach das palavras. Que legal, que legal. Obrigada pelos corações. Vamos lá.
Passo número 1 para elevar o nível de responsabilidade. A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente quer que o outro compreenda, o Walter, nós levamos nossos filhos para serem vacinados, eles choram e sentem dor. Excelente exemplo, Walter. Muito obrigada, um exemplo simples como eu gosto e que todo mundo sabe como dói tomar uma vacininha. E todo mundo sabe também da importância disso e que por mais que doa na hora, você sabe que a consequência a longo prazo é positiva. Aí o que a gente está analisando, eu acho que assim, analisando, né, pensando melhor, o que a gente está raciocinando aqui com vocês, melhor dizendo, o que a gente está fazendo é comparando, né, os resultados de curto prazo com os resultados de longo prazo. Se eu vacinar o meu filho, quais são os resultados de curto prazo? Os resultados de curto prazo são péssimos, destruidores. São altamente negativos. Ele fica mais ou menos uns 2 dias com febre, dói, vai sentir dor na hora, vai fazer escândalo, vai chorar, vai ficar moado uns 2 a 3 dias e talvez ele tenha até alguma reação alérgica àquela vacina. É algo bem negativo, na verdade. E aí você pensa, mas como um líder, como uma pessoa amorosa, né, como um líder moderno que lida com humanidade, né, como uma mãe, um pai, pode querer pro filho que ele sofra, meu Deus. Fique 2, 3 dias amoado e talvez tenha febre e talvez tenha até o risco de consequências negativas a curto prazo. Acontece que o bom líder sabe que essa reação ruim vai durar de 2 dias a 5 dias e não passa disso. Na pior das hipóteses, 1 semana se tiver uma reação alérgica terrível. Só que o longo prazo, a consequência de longo prazo da decisão de levar o meu filho para ser vacinado é muito positiva. Porque eu sei que ele, para algumas doenças, que ele nunca mais vai ter o risco de ter aquela doença. Para outras doenças, eu diminuo muito a chance de ele ter aquela doença ao longo de anos e anos. Então, quando eu olho para essa consequência de longo prazo e eu coloco na balança, eu falo, o que vale mais? O meu filho nunca ficar doente dessa doença ou ter muita chance de ser saudável por anos e anos, o que vale mais? Ou ele sentir dor na hora e ficar moado por 2 a 5 dias. Quando eu pondero isso, visão de futuro, obrigada, Elvira, né? Quando eu comparo o curto prazo com o longo prazo, eu tomo decisões que talvez sejam difíceis agora. E talvez pareça que eu tô sendo mal agora, né? Mas eu, com o meu dever de liderança e de desenvolvimento daquele cidadão, eu sei que eu tenho que passar por essa dor e aprender com ela para desenvolver aquele ser humano e levar para ele um resultado de longo prazo positivo. Obrigada, Walter, pela sua dica. Eu acho que gostei muito do seu exemplo, porque é um exemplo simples, como eu gosto. Obrigada, galera que tá dando bom dia e bom dia pra vocês, sejam bem-vindos. Obrigada por estar nessa live. Bom dia, Gu Tavares, seja bem-vindo. Aí, Walter, muito obrigada, viu, Walter? Trazendo aí um super gancho pra mim. Inclusive, você me deu um exemplo que eu adorei, porque é simples, né? E a gente pode, sem dúvida nenhuma, só de pensar nesse exemplo, já imaginar como é que eu tô liderando os meus funcionários, né? Como é que eu tô liderando a minha equipe. Então, quando eu quero que o meu filho, o meu funcionário ou o meu liderado, ele se aproprie da responsabilidade que é dele, eu quero elevar o nível de responsabilidade, a primeira coisa que eu preciso fazer para ajudá-lo, presta atenção, você que é um conselheiro aí da família, adora dar conselho, essa live é para você, viu? Isso vai para todas as áreas, exato, Vira, obrigada. A primeira coisa que eu preciso fazer por ele é começar a levantar os fatos. Exatamente a que aquela pessoa precisa responder. O que exatamente, né? Qual é exatamente? Obrigada, Rogério. Como se fosse assumir a responsabilidade. É isso que a gente vai fazer em 3 passos. O passo número 1, como fazer amigos e influenciar pessoas. A gente já teve várias lives sobre influência aqui. Esse mês todo foi dedicado para influência. E hoje a gente está falando de elevar o nível de responsabilidade. Por isso, eu começo sempre levantando os fatos. Qual é a situação específica que aquela pessoa precisa responder? Então, quando eu tenho alguém que tá muito sem responsabilidade, que tá gostando muito de ficar jogado no sofá, ou que tá gostando muito de chegar atrasado e que tá meio precisando se lembrar de que ele tem certas responsabilidades, a primeira coisa que eu preciso fazer é não ser julgador.
é descrever quais são os fatos, ajudar aquela pessoa a se lembrar de quais são os fatos, né? O que aquela pessoa precisa de fato fazer, né? Com o que ela se comprometeu e ela não tá cumprindo. Isso pode ser um fato, né? Se isso for um fato, é bom a gente perceber isso. Quem pergunta também assume a responsabilidade de analisar a situação de uma forma mais coerente e correta, né? Quais são os fatos? O segundo passo, às vezes precisamos ser... Oi, ser humaninho qualquer, voltou, ainda bem, que eu acabei de ver que você caiu aí, que você já voltou. O segundo passo pra gente elevar o nível de responsabilidade, então, e é passo a passo, e quando eu digo pra vocês que é passo a passo, a gente precisa que aconteça numa ordem, né? Você não pode ir pra esse que eu vou falar agora sem ter feito o primeiro. Então, funciona, viu, Gu? Funciona, experimenta, anota essas dicas, procura fazer na sequência, porque eu tenho algumas lives que são dicas, né? Quando eu falo assim, 5 dicas para você fazer determinada coisa. Quando são dicas, você pode usar uma dica, 2 dicas combinadas, ou isoladas, ou totalmente uma de cada vez, tudo no mesmo dia. Dicas você pode, quanto mais melhor, mas você pode usar uma só. Passo a passo é metodologia. Por isso que é isso que a gente faz no coaching. A gente coloca as coisas numa ordem, numa sintaxe, né? O que Tony Robbins, um dos maiores coaches do mundo, chama de sintaxe. A gente organiza a nossa comunicação. Quando a gente faz isso, a gente organiza o nosso cérebro estruturado, e isso é bioquímico. Você não ignore isso, porque isso realmente precisa ser estruturado. O seu cérebro, ele vai numa sequência neuronal e ele precisa de uma ordem. A pessoa que te ouve é a mesma coisa. Então, se você quer despertar nela o senso de ownership, seu nome é forte, Luciana Figueiredo, obrigada, Elvira. Se você quer despertar o senso de ownership, começa levantando os fatos. Aí você vai para o passo 2. O passo 2 é ajudar a pessoa a aumentar aquela percepção. É quando a pessoa começa se levantando os fatos, geralmente você fala assim, tá bom, o que aconteceu? Combina com Guilherme Tavares? Ah, Gu Tavares. É Gui, né, Gu? Ah, é porque você tem 2 U's e eu li a Gu. É Gui, então. Ok. Guilherme. Meu nome é Edir e dentro desse assunto lido com um grupo de jovens. Que legal, Edir. Continua contando aí pra gente. Acho que não coube aí. Continua contando aí pra gente. Então, enquanto isso, eu vou falando. Na hora que você colocar, Edir, eu paro. E eu leio o seu comentário. Então eu começo levantando os fatos, que é o número 1, geralmente é seguido de uma pergunta com o que exatamente aconteceu, né? O que aconteceu? O que acontece? O que está acontecendo? E aí eu preciso, passo 2, elevar a percepção dessa pessoa. Eu preciso ajudar essa pessoa a compreender aquela situação, né? Eu preciso ajudar ele a interpretar a situação. E aí eu pergunto para ele... A Edir continuou falando. Uma atividade de serem líderes por 1 mês. Olha, com um grupo de jovens, que incrível, Edir. Muito legal mesmo. Se você quiser me contar um pouco mais e quiser falar comigo a respeito, pode me mandar um e-mail no luciana@canvasconsultoria.com.br. É sempre legal, né? Trabalhar com essas questões, tá? Se eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição. Então, 2. Você segue essa metodologia no casamento? Gui, você nem imagina, viu? Você nem imagina. No meu casamento e no casamento dos meus coaches também. Quem vem fazer coaching comigo, às vezes vem pra carreira, resolve a questão com todo mundo na empresa e acaba, melhorando até o casamento, namoro, manda no filho. Tudo isso melhora quando faz coaching. É uma maravilha. Então, nesse passo 2, que é aumentar a percepção e ajudar essa pessoa a interpretar e ver essa situação direitinho... A Elvira trabalha com grupo de terceira idade. É muito bom eu vir esse tema para a terceira idade. Aumentar o senso de responsabilidade. Porque geralmente a pessoa que tá na terceira idade tem uma tendência natural de começar a achar assim, ó. Muitas pessoas, né, falam assim, ah, mas eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida, agora só tô seguindo. Ou, isso não é minha culpa, né, porque eu já fiz tudo que tinha que fazer e agora eu tô só absorvendo aquilo que... Então a pessoa começa a achar que ela não tem mais responsabilidade sobre as coisas, como se voltasse a ser criança, né, mentalmente. Então é muito bom esse senso de responsabilidade. 200 vendedores, Gui, então essa live aqui, ó, vai te ajudar muito. Pensa com seus vendedores, tá?
quando você precisa que eles aumentem o senso de responsabilidade. Você acha que a responsabilidade com o trabalho é maior do que com os filhos? Ser humaninho, não tem como a gente calcular assim, né? Um é maior do que o outro, porque depende de qual é o seu objetivo. A gente sempre faz uma medição de acordo com a sua meta. Então, no coaching, a gente mede tudo. No coaching, a gente mensura tudo. Como é que você sabe que você melhorou no coaching? Porque a gente mede. Então, se você me perguntar, Luciana, é mais importante eu colocar foco na minha responsabilidade no trabalho ou na minha responsabilidade em casa nesse momento? Então, eu preciso perguntar qual é a sua meta. E aí, a gente vai calcular de acordo com o que você quer pra você. De acordo com o que... Por isso que é personalizado, né? Por isso é pensar de forma estruturada. Pensar de forma estruturada é trazer para sua realidade. E se perguntar, será que o que serviu para o meu vizinho serve para mim também? Peraí, a vida dele é diferente da minha, né? É parecida, mas não é igual. Ele tem outros sentimentos, outra experiência, outro objetivo. O que ele quer, por exemplo, é ganhar mais dinheiro. O que eu quero é sentir mais segurança. Dependendo da sua meta, muda totalmente, né? A forma que você mensura isso, certo? Então, a gente não tem nenhuma regra geral. Primeira meta clara, todas as metas claras, é isso. Então, quando a gente fala de meta clara, a gente precisa, começar levantando os fatos. Isso aumenta já de cara, né, a percepção, a clareza. E aí a pessoa fala, não, a situação que aconteceu foi isso. E aí você pergunta, o que você vai fazer a respeito? Quando você pergunta para a pessoa, o que você pretende fazer a respeito... O que você... Entendi, ser humaninho. Meu cunhado disse que para crescer trabalho tem que sacrificar 5 anos com os filhos. A gente só poderia saber disso perguntando então pro seu cunhado, não é? Porque esse senso de responsabilidade, ele é totalmente individual, veja bem. Agora, se eu quero aumentar lá, como levantar os fatos sem ser agressivo? Gui, tem live sobre isso, tá? Pega nas anteriores que você vai pegar especificamente sobre isso. Tem este mês, inclusive, e o mês passado, que foi da comunicação. Mês passado foi específico da comunicação. Tem lá pelo menos 4 ou 5 vídeos inteiros, de 1 hora cada um, só sobre passo a passo disso. Escolhe lá o tema que mais te ajuda nesse sentido. Você vai precisar, se você tem essa dúvida, você vai precisar daquele pra fazer esse passo a passo aqui, tá bom? Usa isso. Quando terminar essa live, você pode assistir as anteriores. Então, quando você pergunta pra pessoa, tô no passo 2. Quando você pergunta pra pessoa o que você pretende fazer a respeito desse fato, eu não tô tentando achar a solução pra ela. Olha como é diferente. Eu não estou procurando achar a solução para ela. Eu estou fazendo com que ela raciocine sobre isso. E tô desde o momento perguntando o que você vai fazer a respeito. Eu não tô perguntando o que o seu filho vai fazer, o que o seu chefe vai fazer, o que o seu funcionário vai fazer, o que o mundo vai fazer. Não, eu tô perguntando o que você vai fazer a respeito. Pode ser que a pessoa fale, não, mas eu não posso fazer nada. E você ajuda a pessoa a perceber. Tá bom, mas se... o senso de responsabilidade é seu pela sua vida, pela sua felicidade, pelos seus resultados, deve haver algo que você e somente você possa fazer nesse momento. O que você pode fazer agora para, se não resolver a questão, pelo menos se colocar mais próximo da questão, né? Para se posicionar, para pensar mais a respeito, para pesquisar mais, para resolver, para buscar a solução, para se aproximar da sua meta, o que você pretende fazer a respeito. Isso é um processamento da responsabilidade que você ajuda a pessoa a ter. Quando você faz essa pergunta, o que você pretende fazer a respeito, você lembra a pessoa, isso, Gui, exatamente, você está exatamente no ponto onde eu queria. Mostrar para a pessoa que o sucesso dela depende só dela, porque é verdade. É verdade. O sucesso dela depende dela. Se a pessoa é um vendedor, eu posso dar a oportunidade para ela de aumentar o seu salário. Mas depende dela que ela venda mais. Tirar o bumbum da cadeira, é isso aí, eu virei para ação, certo? E a pessoa só vai para ação quando ela adquire realmente ela processa essa informação e ela fala, o que eu posso fazer sobre isso? Porque às vezes a gente tem algumas situações na vida que dá a impressão que não há o que fazer, né? Dá a impressão que não posso fazer nada, que eu só tenho que ficar esperando a situação. Será? Será que você não pode mesmo fazer nada? O que você pretende fazer a respeito? O que você pretende fazer a respeito? E aí você vai pro item 3. O item 3, o passo 3. Que é o passo 3. Ajude a escolher o comportamento adequado.
Por que tá na sequência? Porque quando você fizer o passo 2, você vai perguntar o que você pretende fazer a respeito. A pessoa vai começar a trazer algumas ideias, vai falar, eu acho que eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. E aí, esse acho que eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, envolve um comportamento dela, certo? Envolve atitudes que ela terá. E aí, nesse passo, você não... Aconselhar é isso, tá, gente? É só fazer pergunta. Não é dizer o que você acha, simplesmente. Aconselhar... Não devia ser aconselhar, porque conselho nunca serviu pra nada, não é? A gente deve, então, perguntar pra pessoa: como você pretende se comportar com relação a isso? Quais são as alternativas? Qual é o comportamento que você pretende ter? E a gente não precisa perguntar assim de forma formal, né? A gente pode, por exemplo, dizer, você pretende fazer isso nervosa? Se você falar nervosa com ele, o que vai acontecer? É a mesma coisa, né? Se eu falar assim, mas você... se você tá percebendo que você tá lidando com isso com muita ansiedade, qual seria uma abordagem alternativa? E se você não lidasse com isso com ansiedade, quais são as alternativas? A pessoa vai pensar, é mesmo, eu posso, ao invés de fazer isso hoje, eu posso fazer isso amanhã, quando eu estiver mais raciocinando. Ou ao invés de falar direto com a pessoa, eu posso, sei lá... pedir ajuda para alguém, um terceiro que conhece a gente, mostrar outros caminhos. Na verdade, Gui, não é mostrar outros caminhos, é ajudar a pessoa a encontrar outros caminhos. Quando eu... Obrigada, Carol! Você que é coach das palavras aí. Carol Messias, né? Não é mostrar outros caminhos, porque quando eu mostro outro caminho, eu tô, na verdade, dizendo que eu acho que é um caminho alternativo. Eventualmente você pode até fazer isso, desde que você respeite a decisão no final da pessoa. Você pode até dizer, olha, eu fiquei sabendo de um amigo meu que estava na mesma situação e ele agiu de uma determinada forma. Ele fez isso. O que você acha do comportamento dele? E assim você ajuda a pessoa a ver que existem alternativas. Porque quando a gente está diante de uma situação em que a gente acha que a gente não tem saída, lá, aprender o PNL, perguntar sobre possibilidades é muito bom, né? A gente às vezes se vê diante de situações, a gente percebe que as pessoas queridas nossas, os nossos liderados, as pessoas queridas, estão diante de situações em que eles estão agindo daquela forma, equivocada, inadequada, porque eles entendem que eles não têm outra alternativa. Quando não sabemos para onde queremos chegar, qualquer lugar serve. Isso aí, Gui. Isso. É o famoso ditado da Alice. Então você ajuda a pessoa a perceber que existem caminhos diferentes, né? Que existem alternativas. E aí você ajuda ela a pensar sobre qual é o comportamento mais adequado, quais são as possibilidades, quais são as alternativas. E quando eu faço isso, querendo elevar o senso de responsabilidade da pessoa, eu posso sempre ajudar ela a se lembrar de que esses caminhos que ela está buscando, essas alternativas, devem começar nela, né? Devem se... Quanto mais próximas, quanto mais ela tiver o domínio sobre aquilo, melhor, né? Porque não adianta fazer também, achar alternativas que são dos outros, entende? Se a gente tá levando o senso de responsabilidade, eu não posso dizer assim, qual seria a alternativa? A alternativa seria a minha mãe deixar eu sair à tarde para estudar. Não. Qual seria a alternativa para o seu comportamento? Qual seria a alternativa para o seu comportamento? Tá. Algo que não é da sua mãe, é iniciado e mantido por você. E aí você pode perguntar assim, por exemplo. Você pode perguntar assim, por exemplo. Se você não dependesse da sua mãe deixar você sair para estudar, o que você poderia fazer como alternativa? Entende? E aí ele poderia pensando assim, eu poderia talvez, participar por Skype, ao invés de ir na casa do meu amigo, ficar 1 hora no Skype e aí explicar pra minha mãe que eu tenho prova amanhã, e aí eu não saindo de casa, eu não vou gastar tempo de ir voltar até a casa dele, então eu vou ter tempo de arrumar o meu quarto, e aí eu vou conseguir resolver as duas coisas. Boa! Então você achou uma alternativa que depende de você. Isso é onde a gente quer
É isso que é pra onde a gente quer que vá, né? Sim, Gui Tavares, eu tô em São Paulo, tô na Zona Norte, mas eu atendo também por Skype, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais do trabalho, como é que faz pra fazer coaching, luciana@canvasconsultoria.com.br, manda um e-mail pra mim que eu mando pra você o passo a passo do agendamento da sessão experimental. Canvas Consultoria Coaching no YouTube e no Facebook. Vamos fazer o nosso resumo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a elevar o senso de ownership, o senso de responsabilidade dos seus liderados, das pessoas que você gosta. E essa técnica é uma técnica desafiadora. É desafiadora. Obrigada, Carol! Que bom que eu ajudei de alguma forma. Fico tão feliz quando eu ajudo de alguma forma, porque essa é a minha missão de vida, né? É a minha missão de vida. Eu uso o coaching é um recurso que eu uso para minha missão de vida, sabe? Então eu realmente gosto, a coisa que mais importa para mim no mundo, e isso é individual, tá, gente? Cada um tem o seu, tenho certeza que você tem o seu aí. Pode fazer, Gui, pode fazer sua pergunta. Eu tenho certeza que você tem o senso aí. Ah, precisava do tema hoje, que legal, excelente reflexão, uma vez por semana, que legal, JP Santos, você pode pegar lá no nosso YouTube as lives anteriores, lá no Canvas Consultoria Coaching, onde você pode assistir, passando pra frente, reprisando, pausando, assistindo de novo. O que eu sempre recomendo pra vocês é que vocês anotem. Por que anotem, gente? Essa não é a sua dúvida, né, Gui? Se você tem alguma dúvida, pode trazer pra gente, tá bom? Pode trazer, e tem muita coisa pra vocês assistirem assim antes. Carol, sua linda! Eu adoro o bom humor de vocês, gente. Vocês não têm ideia, porque, como eu tava dizendo, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua missão de vida, cada um tem o seu talento, né? Cada um tem o que a pessoa mais gosta de fazer e mais faz melhor. E eu encontrei, depois de muitos desafios profissionais, eu encontrei eu encontrei uma profissão que é para mim um recurso para exercer a minha missão de vida. Na minha vida, a coisa mais importante para mim, a coisa que, na minha opinião, é a mais importante no mundo, é a evolução. É a gente hoje tá melhor do que a gente estava ontem, e assim a gente evoluir e criar um mundo melhor para a próxima geração e assim por diante. Eu acho que é cíclico e é um processo evolutivo. Então, se eu acho que é tão importante evoluir, eu gosto de inspirar também as pessoas a evoluírem. Eu gosto também de fazer com que as pessoas pensem na sua própria evolução, porque como a gente disse hoje, eu não sou responsável pela sua evolução, por mais que eu faça lives todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, por mais que eu faça lives em outros horários, vídeos, etc. Isso é incrível, Gui, me manda um e-mail, vamos falar sobre isso. Você que é show, Carol! Obrigada, querida! Muito orgulho de vocês estarem aqui compartilhando isso comigo, porque se essa é a minha missão de vida, e se eu encontrei no coaching uma forma, um recurso, né, uma ferramenta para ajudar você a pensar na sua evolução, eu já realizei a minha missão do dia. A minha meta do dia. Obrigada, Rê. E eu realmente, quando eu falo isso, eu não falo da boca pra fora, eu falo de verdade mesmo. É por isso que eu me empenho tanto. Os meus clientes, assim, cara, eu juro pra você, eu acordo e durmo pensando nos meus clientes. Todo dia. Sou relações públicas e corretor de imóveis. Tenho dificuldade de foco e sou muito focado. Já falei sobre isso também. Desde 2015 eu faço lives toda quarta-feira, 8h30 da manhã. As minhas lives são mais longas porque eu tenho essa abordagem de conteúdo. Eu levanto a bandeira do conteúdo toda semana aqui com vocês. A minha contribuição gratuita com vocês é essa hora semanal aqui, é uma hora inteira que eu dedico para vocês, como se você fosse um cliente sentado aqui na minha frente, aqui no meu escritório. Obrigada, Walter, obrigada a vocês que estão compartilhando comigo desse momento, tá? Dividindo esse conhecimento. Conhecimento é uma coisa que, né, Shirley? Quando a gente divide, a gente multiplica, né? Nós juntos pensamos melhor do que nós sozinhos, e isso é incrível. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por vocês fazerem disso uma missão. Quem quiser saber mais sobre coaching, manda um e-mail para mim, luciana@canvasconsultoria.com.br, que eu te mando passo a passo para você fazer uma sessão experimental, que essa é a nossa primeira conversa. A primeira conversa que eu vou ter com você é sessão experimental.
YouTube, Facebook, Canvas Consultoria e Coaching, com vídeos anteriores. Não só vídeos, tá, gente? Lá no meu Face, todo dia, quase religiosamente todo dia, tem post pra vocês lá. Tem dica, tem texto longo, tem texto curto, tem frase motivadora, tem muita coisa legal lá. Você sabe que foi inspiração pra começar essa mudança de vida? Ah, Rê, jura? Que linda! Eu tô admirando tanto você, todas as suas fotos do Instagram eu curto, mas eu curto de coração, sabe? É quando você põe o coraçãozinho ali, ó, de verdade na fotinha. Cadê você? Toda vez que assistem uma missão de vida nova? Uau, que legal! Precisa vir mais, ser humaninho. Claro que sim, muito importante. Galera, muito obrigada. Então, resumindo, 3 passos para elevar o nível de responsabilidade. 1. Comece levantando os fatos. Ao que a pessoa precisa responder. Dica número 2. Ajude a aumentar a percepção. O que a pessoa pretende fazer a respeito daquele evento que ela acabou de me contar. 3. Ajude a escolher o comportamento adequado. Como ela ou ele, como a pessoa, pretende se comportar em relação àquele evento. Quais são as alternativas? Certo, galera? Determinando minha missão, ajudar pessoas a se comunicar e as empresas a se relacionar. Que grande missão! Esta é uma missão muito nobre. Ajudar as empresas e as pessoas a se comunicar e a se relacionar é uma missão muito nobre. No Periscope passado ou no retrasado, se eu não me engano, eu fiquei aqui um tempão refletindo com vocês e aprendendo com vocês. Refletindo sobre qual é o futuro, né? Na nossa década, na nossa próxima década, a gente tem debatido muito no universo do coaching, entre os profissionais do coaching, nas nossas mentorias e nas nossas reuniões profissionais, a gente tem debatido muito que a próxima evolução, a próxima grande evolução que se espera no mundo é no capital humano. Na última década a gente desenvolveu tecnologia, a gente desenvolveu comunicação, a gente desenvolveu a área médica, a gente desenvolveu, antes disso, a área industrial, né? A gente desenvolveu várias áreas de varejo, a gente desenvolveu várias tecnologias. Mas a próxima tecnologia que será desenvolvida e enxergada como um grande potencial de evolução do mundo, de evolução das empresas, dos negócios, é a evolução no capital humano. A gente entende agora que só o humano desenvolvido pode ajudar o mundo e as empresas a lucrarem mais e a girar a máquina da economia e, consequentemente, trazendo pra gente, é isso aí, J. Persela, a gente precisa desenvolver a nossa mente, a gente precisa usar o nosso cérebro, a gente precisa pensar é uma coisa difícil, cansa, dói, dá até fome, e dói mesmo, e a gente dói fisicamente mesmo. E a gente precisa aprender a pensar. E a gente precisa aprender a se desenvolver continuamente. E entendendo isso, a gente descobre que existe tecnologia para isso também. Que você não precisa fazer tudo de forma intuitiva. Você não precisa lidar sozinho com as suas questões, entende? Você não precisa só ficar pensando, como é que eu faço para falar com o meu chefe? Gente, tem técnica para isso. Como é que eu faço para pedir aumento? Como é que eu faço para falar para a inimiga que eu odeio ela? Tem técnica até para isso, tem técnica para tudo. Isso é tecnologia. Não é feitiçaria. Só os velhinhos sabem o que é isso. Faz tempo, hein? Essa aí é da tecnologia passada, né? Gente, eu fico por aqui. Eu já gastei muito a minha hora hoje. E muito obrigada pela nossa live incrível. Foi muito gostoso estar com vocês mais uma vez nesse Periscope. Ups, fiz alguma coisa errada aqui na minha tela. Nesse Periscope, galera, um beijo pra vocês, uma excelente quarta-feira. A gente se vê na próxima quarta-feira, 8h30 da manhã, no nosso Voe Mais Alto, nosso programa semanal e gratuito de coaching, em que você vem aqui pra desenvolver a sua vida, a sua carreira e seus negócios através de técnicas de coaching. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente!